Olá, amigos do Canal 20 da NET. No ar, Porto Alegre em Revista. Sempre com o apoio do Sistema Domus de Ensino, Melnick Even e Hotel Plaza São Rafael. Programa inédito todas as quintas-feiras, às 10 da noite, com mais 6 reprises durante a semana em horários alternativos, além das nossas redes sociais. Sempre ali, o Porto Alegre em Revista, disponível aos telespectadores. O tema de hoje é muito interessante, a revitalização do bairro Azenha. Com muita satisfação recebemos aqui no estúdio a presença dos vereadores Walter Nagelstein e Marcelo Sgarbossa. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Adeli, um assunto muito interessante, ainda mais agora com a questão referente à implosão do Estádio Olímpico. Esse tema com certeza virá à tona. Primeiro é um prazer estar aqui com o Walter e com o Sgarbossa para discutir um tema candente da cidade, que é a revitalização dos seus bairros. Assim como nós temos a questão da Azenha, podemos discutir o 4º distrito, como já fizemos. E no caso da Azenha, me parece que agora é o grande momento do poder público, da Câmara Municipal, agir, porque com a derrubada do Estádio Olímpico, um novo contexto habitacional vai se colocar ali e, sem dúvida nenhuma, um dos grandes problemas será a circulação e o acesso das pessoas. Quero ver a opinião dos dois vereadores hoje sobre esta situação, iniciando pelo vereador Walter Nagelstein. Olha, circulação e acesso, como bem diz o nosso sempre vereador Adelicel, e mais uma vez quero agradecer o convite, são problemas da cidade, são problemas contemporâneos. E o vereador Marcelo é muito dedicado a esse tema também, na medida que a bandeira dele entre outras tantas, mas a principal, eu diria, é o ciclismo. A Azenha tem um projeto muito interessante e esse projeto vem ao encontro de uma outra questão, que é a revitalização das áreas degradadas, urbanas degradadas. Isso também não é novidade, mas infelizmente no nosso país as coisas caminham num ritmo muito lento ainda, muito aquém daquilo que é a necessidade de todos nós e eu diria até por uma questão de justiça daquilo que o cidadão paga em termos de tributo. Retorna muito pouco serviço público. A questão de 5 anos, eu comecei a me inteirar, e o Adeli conhece esse assunto, sobre a questão das áreas de revitalização econômica. Esse foi um projeto que começou uma experiência na Filadélfia, nos Estados Unidos, e depois se espalhou para vários países do mundo, África do Sul, Austrália, onde os empreendedores de um determinado bairro se organizam criando uma espécie de condomínio, de associação. Eles fazem uma contribuição e fazem a revitalização daquele bairro, do comércio especialmente daquele bairro. Isso, entre outras características, por exemplo, eles identificam e treinam os moradores de rua daquele bairro. E estes moradores são destinados a atividades produtivas e econômicas dentro do próprio bairro, como, por exemplo, a questão da segurança ou a questão da jardinagem. Eles podem cuidar, eles podem fazer a limpeza, fazer a segurança, fazer o ajardinamento desses bairros, quando se estabelece essa questão das áreas de revitalização econômica. A dificuldade aqui no Brasil, diferentemente de outros países, é que aqui se precisava criar uma taxa ou um tributo. E isso é uma contribuição. E isso, obviamente, que esbarra sempre na dificuldade que se tem de criar mais um ônus para a sociedade. Porque nós já temos uma carga tributária que gira em torno de 35%, na média. Nós trabalhamos do 1º de janeiro até o dia 20 de maio, o cidadão brasileiro trabalha para pagar tributo, imposto. Então era muito difícil criar um marco legal. Isso foi para a Casa Civil, hoje com a ministra Gleisi, né, Adeli, eu acho. E eu até fui, a questão de uns 4 anos atrás, num seminário em Brasília, onde se foi discutir essas questões. Uma primeira experiência que houve no Rio de Janeiro, no entorno da Petrobras ali, e do BNDES, para a revitalização de uma área comercial, mas com o patrocínio da Petrobras e do BNDES, e depois isso, infelizmente, não prosperou. Paralelamente a isso, aqui em Porto Alegre caminha há algum tempo essa tentativa, esforço, ideia de se fazer uma revitalização da Azenha, inclusive com uma rua coberta, e com a requalificação daquele espaço público todo ali. Eu tenho esperança que isso possa caminhar, acho que é tema para continuar explorando aqui no nosso programa, e talvez eu diria que entre as medidas mitigatórias e compensatórias que o próprio empreendimento, que são as 16 torres, que a construtora OS vai ter que erguer,
Torres, aliás, que são uma exceção ao plano diretor de Porto Alegre, Sim. e tinha sido aprovado no final da penúltima legislatura, 2009. Que são edifícios com um limite de 72 metros. Vão ser 16 torres com limite de 72 metros, ali onde é o estádio olímpico hoje. Quando então, normal são 52. Né? 52, é o limite de Porto Alegre, é o teto. Se excepcionalizou para isso, especialmente para esse empreendimento. Certamente que isso vai ter um impacto, obviamente, porque 16 torres, eu não sei quantos apartamentos em cada uma, mas milhares de pessoas que vão se mudar para ali. Então nós vamos ter que certamente ter medidas importantes na área do trânsito e outras medidas que a gente possa tomar, inclusive para salvaguardar o comércio da Zenha, porque até na comissão que eu presido da Câmara fizemos um seminário esse ano entre shopping centers e comércio de bairro, se existe sinergia ou se existe competição. E o que nós precisamos promover é essa sinergia. Então nós não podemos imaginar que vai se erguer um novo bairro ali no miolo da Zenha e que isso venha em detrimento do comércio tradicional que já existe ali. Então isso também tem que ser uma preocupação de nós, vereadores, e do município. E, junto com isso, nós estamos num processo bem adiantado de uma incubadora criativa, que é a incubadora da ESPM, que é um investimento algo em torno de 50 a 60 milhões de reais, que vai ser feito ali onde é a CTA, a antiga garagem. Do Estado ali, inclusive, né? Não, do município, garagem do município, que fica bem ali no miolo da Zenha, é um prédio, ele não é apontado, mas é um prédio antigo, muito bonito. Sim. Nós fizemos uma sessão de uso, a Prefeitura Municipal, eu era secretário da SMIC ainda, com o compromisso da ESPM de fazer essa incubadora criativa. E a incubadora criativa se destina a manter aqui em Porto Alegre a maior parte dos cérebros que trabalham na área da publicidade, da computação, do cinema, da animação, que acabam hoje indo para São Paulo, porque não há mercado. O mercado de Porto Alegre chega num determinado teto, o cara da criação tem que ir embora. Aplicativos de telefone, joguinhos, enfim, tudo isso faz parte dessa rede da indústria criativa e que nós queremos estimular ali na Zenha, colocando essa incubadora ali. Então eu imagino que o empreendimento da OAS, as 16 torres, mas a participação do município garantindo as medidas mitigatórias e compensatórias no comércio da Zenha e mais a incubadora, a gente possa, num período aí talvez de uns 5 anos, conseguir desenhar uma realidade nova ali para aquele bairro. Vereador Marcelo Esgarbossa, sua análise a respeito da atual situação do bairro Zenha. Perfeito. Obrigado, Sagreira, pelo convite. Eu cumprimento a Adelia, o colega Walter. Bom, eu sou um morador ali do Menino Deus, né, e passo pela Zenha quase que diariamente. E quando tem alguma fala pública, assim, para falar um pouco sobre exemplos de lugares bons de viver e bons de transitar, eu seguidamente uso a Zenha infelizmente, como um exemplo negativo, né? Eu digo porque passo ali tanto de bicicleta, e é muito arriscado passar de bicicleta por ali. De carro é um problema, aquela sinaleira ali, bom, as sinaleiras, né, excesso de gente, ela é um excesso de poluição visual e assim. Então, quando se fala em revitalização, logicamente, está se falando aqui de mobilidade urbana, né? A Zenha não vai conseguir ser a nova Zenha se não quebrar o paradigma do automóvel e da ocupação do espaço público. Essas 16 torres que vêm com talvez, sei lá quantas mil pessoas, e logicamente pessoas com seus automóveis, eu duvido que a área ali tenha infraestrutura para, não é alargando mais vias, né? Ali nem tem como alargar, então, mas mesmo que tivesse, não é alargando mais que você vai conseguir tornar o bairro mais aprazível. Então ali sim precisa ter uma quebra de paradigma real mesmo e fazer com que o transporte coletivo funcione. A Zenha eu tenho usado muito de exemplo, o Adeli me ensinou aqui, me deu de referência um livro chamado Morte e Vida de Grandes Cidades. Eu sempre, quando encontro a Adeli, acabo citando esse livro, porque sempre a gente está nessas conversas muito temáticas sobre isso, né? E essa autora, lá em 1960, ela já dizia, né? A Jane Jacobs já dizia nos Estados Unidos que é possível você matar ou fazer uma cidade viver, né? Para ela viver, ela precisa do uso misto. E o que você tem na Zenha, ali na Avenida Zenha, é um excesso de atividades comerciais e pouco residenciais. Isso é uma leitura sem ter eu estou falando aqui pela impressão de quem passa todo dia e que nota que durante o dia há uma vida intensa, porém durante a noite é um lugar quase deserto de se transitar. Não é agradável, então, nem de dia e nem de noite. E se tornou uma via de passagem. Sempre que você coloca uma via como uma via de passagem, isso não incentiva, ao contrário do que muitos comerciantes pensam, isso não incentiva o comércio, bem pelo contrário, né? As pessoas só passam e não consomem, não param ali. Quando a cidade é mais agradável
Porque um dos requisitos para compra e para comercialização é também essa questão aprazível e não simplesmente a acessibilidade. Então, assim, numa primeira intervenção, eu diria que tem muito para que se fazer, mas obviamente a Azenha não é uma ilha. Para a gente revitalizar a Azenha, fazer a nova Azenha e os novos bairros, precisa repensar a mobilidade toda como um todo. Né? Mas a Associação Nova Azenha pretende, então, transformar a área num shopping a céu aberto, digamos assim. Qual a opinião de vocês? Seria viável realmente nessa situação com o empreendimento da OAS? Enfim, como que é a perspectiva do morador da Azenha que está nos acompanhando, vereador Walter, pode ter? Olha, esses grandes empreendimentos, eles são emuladores de um desenvolvimento muito grande no seu entorno. Eles são âncoras desse desenvolvimento. Nós temos um exemplo recente na cidade, recente eu digo de 20 anos, que é o próprio Shopping Iguatemi. Sim. Quando o Iguatemi foi construído naquela região ali dos Altos da Nilo Peçanha, nós não tínhamos praticamente nada. Um vazio. Né? Um vazio urbano. Hoje nós temos uma cidade que se desenvolveu e se qualificou. A mesma coisa está acontecendo no entorno do Barra Shopping hoje. Se nós passarmos ali pelo Barra, nós vamos ver várias e várias placas de vende-se em imóveis ali da região. Vai acontecer a mesma coisa lá no bairro Farrapos, o Maitá, no entorno do estádio do Grêmio, ali nas antigas Vila Areia, Tio Zeca, Mário Quintana, aquele complexo infelizmente, de casebres que existiam ali, com algumas intervenções mais recentes, mas que ainda remanesce um espaço muito grande de subhabitação. Aquele bairro tende a melhorar muito também, e eu acredito que esse empreendimento do bairro Azenha, se tiver o devido cuidado, e esse cuidado tem que ser na CAUGE, as pessoas não sabem o que é a CAUGE. A CAUGE é uma instância do licenciamento desses empreendimentos, onde é uma etapa do processo de licenciamento, onde o projeto chega lá e é um colegiado de várias secretarias. Ali está o DEP, ali está a Secretaria do Urbanismo, ali está a EPTC, enfim, estão todas as secretarias, e cada uma dessas secretarias, no processo esse de mitigação e de contrapartidas, ali é que são estabelecidas essas questões. Mas é exatamente isso que eu queria tocar, Sagreira, porque quando nós discutimos em 2009, nós chegamos a levantar no projeto de lei, você deve estar lembrado, Walter, a questão de ter compensações já no projeto. Por exemplo, a saída dessas 16 torres. Nós propunhamos uma trincheira que saísse pela Mato Grosso e pela Goiás, que acessasse a Florianópolis. E nós teríamos então a Azenha, uma via que fosse para o bairro, e do bairro não passasse pela Azenha, passasse por trás na Florianópolis. Eu acho que isso seria uma efetiva compensação. A edificação lá, quando negociar com a prefeitura, ter uma compensação. Agora, isso que diz a vida e morte das grandes cidades, a Jane, precisa também de trânsito. Por mais que nós reconheçamos que é um modal que se esgota cada vez mais, mas ele também traz animação para o comércio do bairro. Porque às vezes eu tenho dito isso, e sustentava inclusive quando era secretário da SMIC, no caso do mercado público, as pessoas não conseguem comprar grandes volumes se não tiverem de automóvel. Uma caixa de vinho, por exemplo, no caso do mercado, é impossível eu ir no sábado de manhã, mesmo que eu queira, por exemplo, fazer um esporte, ir com a bicicleta e trazer uma caixa de vinho, mesmo com 6 vinhos. Fica complicado. Então, o automóvel faz isso. E eu acho que a vocação da Rua Azenha é uma vocação comercial. E eu já me vali disso, eu acho que é muito positivo, até no sentido de quando nós, consumidores, estamos fazendo uma pesquisa de preço ou uma barganha, uma pechincha para comprar um fogão, por exemplo. A quantidade de lojas conceituadas, de marca, de renome que tem na Azenha, permitem que eu queira procurar um determinado fogão da marca X. Eu chego na primeira e digo, olha, tem aquele fogão? Tem. Quanto é que está? Está tanto. E aí eu já fiz isso, estou falando porque eu fiz na prática. O cidadão diz, olha, esse fogão custa R$600. Aí tu sai daquela, atravessa a rua e vai na outra loja, e chega na outra e diz assim, quanto é que custa? Ah, custa 700. Eu digo, olha, mas o cidadão ali na outra loja me ofereceu por 600, está aqui. Ah, não, então ele faça o mesmo preço. E isso se chama cluster, quer dizer, uma associação, um agrupamento de atividades econômicas de uma mesma natureza. E eu acho que isso é uma potencialidade da Azenha, que precisa ser preservada e mantida. Existiam outras ruas em Porto Alegre que tinham isso e que morreram nesse negócio de vida e morte. Na zona norte da cidade, ali atrás da Farrapos, era uma rua tradicional do clube
Jangadeiros, Presidente Roosevelt. Presidente Roosevelt era Antiga Avenida Eduardo. era uma rua tradicional de comércio que morreu. Mataram o comércio da Presidente Roosevelt. Então nós também temos que ter cuidado. Hoje nós temos, por exemplo, a São Pedro, é uma rua que tem um polo de iluminação e de questões de café, equipamentos para café, para cafeterias. Isso precisa ser preservado. E nós precisamos continuar, a municipalidade, estimulando essas vocações em determinados bairros para fazer com que se criem essas especialidades. E eu acho que a Zenha tem essa vocação comercial. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta, iniciando com a palavra do vereador Marcelo Esgarbosa. Para mim, economizar é comprar bem tranquila, Bem crocante. bem novinha. Bem fresquinho. Para mim, Economizar é para mim economizar é comprar bem macia. bem bonita, bem moderna. Bem assado. Bem fofinha. Bem divertida. Bem madura. Bem felpuda. Bem suculenta. Bem saboroso. Bem graúda. Para mim, Economizar é comprar bem rapidinho, bem gelada. bem quentinho. Bem pertinho. Bem, pô. O Sistema Domus de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos. Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema Domus de Ensino, Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética. De volta com o nosso Porto Alegre em Revista para Sistema Domus de Ensino, meu Nick Even e Hotel Plaza São Rafael. O tema de hoje é a revitalização da Zenha. Antes do intervalo comercial, ouvimos a palavra do vereador Walter Nagelstein. Agora a vez do vereador Marcelo Esgarbosa. Então eu vou discordar um pouco do Walter aqui, né, com toda... eu discordo um pouco desse modelo, já me servi disso também, fui comprar minha geladeira e fiz isso, né, fui na Zenha e tal. Mas a questão toda é que isso torna aquele lugar, essa ideia de ter lugares com vocações mais para outras, acaba, como por exemplo na Zenha, à noite sendo um lugar deserto. Então, essa ideia do uso misto dos espaços, ele é fundamental para permitir que tenha mais segurança, mais pessoas transitando, né? Nós temos agora um caso ali no Menino Deus, que é o caso da Botafogo. Há um projeto para alargar a Botafogo, ou seja, diminuir as calçadas e tornar ela uma área mais comercial do que residencial. Existe na prefeitura um enquadramento chamado grupo de atividades. Hoje ela é grupo 1, ou seja, comércio até 200 metros quadrados, passaria para 1.500 metros quadrados. Então esse tipo de iniciativa, na verdade, ele tornando elas mais... Veja que é importante ter o comércio, é importante ter a residência, é importante ter um comércio noturno, um restaurante. Isso torna, não vou dizer 24 horas, mas até um determinado horário da noite, movimentação de pessoas. Isso torna a cidade por si só mais segura, né? Então essa ideia assim, que por mais que facilite, né, a ideia da compra de um eletrodoméstico, que você vai e está tudo no mesmo lugar, mas logicamente as pessoas não vão gostar de morar num lugar com excesso de movimento, como é, por exemplo, a Zenha. Então o uso misto dos espaços, inclusive com horários, na minha opinião, favorece. E eu discordaria também um pouco do vereador Nagelstein na questão dos grandes empreendimentos, Walter. Eu entendo assim que o shopping Iguatemi, né, até entendo que, né, não conhecia Porto Alegre dos 20 anos atrás, antes de ter o shopping. Mas o shopping ele é para um tipo de consumidor, né? Aquilo não permite que a região, veja, pequenos bares, pequenos empreendimentos conseguem muito mais dar vitalidade, um outro tipo de vitalidade do que simplesmente a pessoa entrando de carro no estacionamento do shopping e saindo. Esse modelo ele tem problemas, ele não gera essa segurança que eu falo do contato com as pessoas. Eu vou engatar aqui uma outra questão, que é a deteriorização do bairro Zenha. As calçadas são intransitáveis. Nós temos, por exemplo, calçadas que as árvores antigas arrebentaram as calçadas. Um cadeirante, Walter, não consegue passar. Esgarbosa, ciclista,
Entende? É complicado. Então, o bairro Azenha Sacreira tem esse processo também de degradação. Infelizmente, tem algumas casas em estilo português que estão muito deterioradas e teria que ter uma discussão do patrimônio. Não sei como é que vocês veem essa questão. Eu acho que é sempre importante a preservação do patrimônio histórico de uma cidade. Porto Alegre teve um boom, e não foi só de Porto Alegre, nós fomos a Rosário, eu e o Adeli, e vimos lá um processo de inventariamento do patrimônio histórico muito bonito, muito bem feito lá. Nós tivemos um boom aqui no final da década de 60 em Porto Alegre, e o nosso centro histórico, por exemplo, foi praticamente abaixo. Se nós tivéssemos mantido o casaril do centro histórico e induzido o processo de crescimento da cidade nos outros vazios que a cidade tinha, nós tínhamos hoje um ativo, do ponto de vista de turismo, incalculável em Porto Alegre. Né, das nossas ladeiras, da característica da cidade, a própria Rua da Ladeira, a Rua da Praia, todas elas, as cidades açorianas têm essa característica. Eles faziam em regiões montanhosas e também em ruas que sejam curvilíneas, porque isso era uma estratégia de defesa da própria cidade. Riachuelo, por exemplo. Aqui em Porto Alegre se deixou deteriorar. Então, mas também, por outro lado, é preciso que se consiga distinguir aquilo que de fato é patrimônio histórico, de valor arquitetônico, daquilo que simplesmente é coisa velha. E muitas vezes também essa inteligência, vamos dizer assim, entre aspas, não há. Mas eu quero de novo insistir, eu tenho convicção nessas questões que nos distanciam um pouco, eu e o vereador Marcelo, mas eu acho que a atividade mista, ela também não é simplesmente a indução do poder público que cria uma atividade mista. Se aquele bairro não tem uma determinada vocação para, por exemplo, a boemia, nós não conseguimos induzir a atividade porque morre o empreendimento e o empreendedor também não põe dinheiro. E também que tipo de atividade mista nós queremos? Porque na Cidade Baixa, eu, secretário, tive essa experiência, o Adeli também, às vezes nós temos um conflito muito grande entre o morador e o entretenimento noturno, se o entretenimento noturno não é feito dentro dos marcos legais que a cidade estabelece, ou seja, com o devido isolamento acústico, e as pessoas têm um nível de educação também que se exige para estarem fazendo festa num ambiente, num bairro residencial. Quando a cidade faz uma opção pelo modelo misto, que é esse, que eu acho que é bom também, tem que ter certos cuidados e certo respeito às regras básicas de civilidade, porque senão a convivência se torna absolutamente insustentável. Porque 4, 5 horas da manhã, as pessoas saindo, por exemplo, de uma casa noturna aos gritos e quebrando garrafas e tudo mais, criam um ambiente no bairro que também torna insustentável. Então é um ponto de equilíbrio que é complicado de fazer. Mas eu acho que aí, não sei como é que o Garbosa vê isso, tem um problema cultural em Porto Alegre. As pessoas falam alto, as pessoas têm um comportamento inadequado, né? Não, eu estou colocando aqui como conceito, e logicamente os abusos, né? Os abusos são nocivos em qualquer conceito, né? Aí já não cabe dentro do conceito, mas eu vejo que a Cidade Baixa é outra questão. Agora, eu vejo que a política do município pode ser indutora, né? Por exemplo, na própria Rua Botafogo, que eu estou citando o exemplo, você tem poucos restaurantes noturnos, então ela é uma rua muito agradável durante o dia, de noite também, né? Tem o trânsito de moradores, mas não tem um restaurante. Eu digo isso de quem tem um bar na frente de casa, né? Na frente do meu prédio, e que eu tenho certeza que se não tivesse o bar, eu me sentiria mais inseguro, porque o bar funciona até 11h30, meia-noite, né? E eu entro em casa e está sempre o pessoal ali conversando. Mas tem um estabelecimento comercial, hoteleiro, muito conhecido ali na Rua Botafogo, que talvez interesse para os frequentadores uma pouca movimentação de pessoas. Vereador Walter, o senhor falou no primeiro bloco que há um projeto então para uma rua coberta na Azenha. Seria na própria Azenha? Na própria Azenha. O projeto da associação da Azenha, e esse projeto estava a cargo da Secretaria de Planejamento Estratégico, com a secretária Isabel Matti. A única parte que avançou, infelizmente, eu sou um vereador de governo, mas nós somos obrigados a criticar as coisas que não estão funcionando. Eu acho que tem muitas coisas em Porto Alegre que o governo, infelizmente, nos deve ainda. Questão do mobiliário urbano, nós precisamos avançar. Não tenha dúvida. Né? E essa questão ali da praça, porque essa questão morreu na revitalização da Praça Princesa Isabel. E, de modo geral, as revitalizações de praça, para mim, ficam muito aquém também daquilo que deveria ser. Nós temos um fundo importante, com recursos suficientes, para que nós colocássemos no mínimo 40 academias de praças em Porto Alegre.
Nós deveríamos fazer isso, ali naquela praça é uma dessas. Nós não temos bancos de praça em Porto Alegre. Esse é um problema. Outro dia eu cobrei do prefeito, no próprio Paço Municipal, na frente ali, no entorno da Praça da Fonte Talaveira, nós tínhamos que ter bancos ali. As pessoas sentam nos degraus da prefeitura. E eu há 4 anos eu falo isso, mas parece que a gente está pregando no deserto essas coisas. Mas a gente tem que continuar falando, né? E eu acho que é importante, e é importante a revitalização da Zenha. E o projeto, e talvez os empreendedores, os empresários ali se ressintam um pouco disso e estejam até um pouco desesperançosos e tenham perdido a fé, porque no poder público, de um modo geral, isso não é Porto Alegre, basta ver a BR-101, que há 30 anos se arrasta, as questões do governo do Estado, do município, de um modo geral, o poder público, volta a dizer aquilo que disse no início, tem um ritmo muito lento e as pessoas e os projetos se perdem nos escaninhos, infelizmente. Sua manifestação final, vereador Zgarbossa? Eu diria o seguinte, né, lidando um pouco no dia a dia e tendo contato direto, que a própria bicicleta permite isso, né, eu diria que os nossos planejadores municipais precisam retomar a escala humana das coisas, né, retomar, antes de planejar, pensar, perguntar para as pessoas que vivem no local para entender o porquê que aquilo é assim e como fazer diferente. Então, olhar e planejar a cidade a partir do ponto de vista da pessoa, isso faz toda a diferença. Então, eu diria que ali a Zenha também vale essa mesma regra. A participação dos moradores, a associação é fundamental em qualquer tipo de iniciativa. Vou fazer uma provocação. Os dois escrevam um artigo sobre a revitalização do bairro Zenha para o nosso blog. Seria bem interessante. E nós escrevemos um artigo juntos, eu e a Adeli. Eu tenho uma tristeza muito grande, porque foi aprovado no PAC desse ano a captação da água do Jacuí, que tornaria Porto Alegre uma cidade com uma qualidade de vida e a água que se serve aqui muito melhor. E, infelizmente, o DEMAI, com o recurso aprovado, postergou o projeto porque a FEPAM também exigiu a confecção de um EIA-RIMA, que leva no mínimo 2 anos e meio para ser feito, e isso fez com que o DEMAI tivesse que desistir desse projeto, que a presidente Dilma já tinha anunciado como liberado no PAC, fruto de um artigo e de uma luta que nós dois tínhamos feito. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Porto Alegre em Revista, que hoje contou com a participação dos convidados vereadores Walter Nagelstein e Marcelo Zgarbossa. Até a próxima!